Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia, sou psicóloga do Centro Terapêutico Power. A gente trata de dependentes químicos do sexo feminino, como vocês já devem ter assistido em outros vídeos nossos, né? Lá no nosso canal do YouTube. Vocês podem acessar, curtir, se inscrever, né? Clínica Power. Entra no YouTube e procura Clínica Power. Vocês vão poder curtir e acessar, ajudando a gente assim a levar essas informações que vocês têm para outras pessoas que às vezes necessitam dessa informação, tá? Então curte lá, dá uma curtida no nosso vídeo, se inscreva. Quanto mais curtidas a gente tiver, mais o YouTube ajuda a gente a mandar esse vídeo para frente, tá bom? Conto com a ajuda de vocês. Hoje nós vamos falar sobre como funciona o tratamento da dependência química, especialmente para as mulheres, tá? Então vamos lá. Tem muita gente que acha que o tratamento da dependência química, né, é um tratamento fácil, é um tratamento que exige só o afastamento social da pessoa, né, da condição onde ela está. Porém, o tratamento da dependência química, ele envolve vários fatores, vários aspectos profissionais, emocionais, sociais, familiares, tá? Principalmente no caso de mulheres, onde a gente tem que lidar com muitas questões emocionais. Existe diferença no tratamento de homens para mulheres? Existe. A diferença é que no homem a gente vai fazer com que ele equilibre um pouco mais as emoções, né? E deixe de usar tanto a razão para se justificar, para minimizar, para continuar usando a droga, né? E nas mulheres a gente tem que trabalhar muito mais a razão, né, do que as emoções, porque a mulher já é cheia de emoções por natureza. Então a gente tem que trabalhar este lado das mulheres, e este lado muitas vezes não é entendido por muitas pessoas, principalmente os familiares, né? Os familiares às vezes acreditam que o seu ente querido, a sua filha, a sua mulher, a sua irmã, né, a sua mãe, que ela não tem sentimentos, que tudo que foi feito por ela não é grata, que existe uma falta de caráter, existe muito tabu em volta da dependência química relacionada às mulheres, né? Porque a mulher foi criada para ser um ser puro, né? Vamos dizer assim, vamos usar essa palavra. Um ser que sabe estar, que sabe se colocar no mundo, que sabe conversar e aceitar todas as coisas da melhor forma possível. Porém, isso já não acontece mais hoje em dia. As coisas mudaram, o mundo evoluiu, as pessoas evoluíram, os conceitos mudaram, né? E hoje a gente tem uma outra forma de tratar a dependência química com relação às mulheres. Hoje ela é muito mais forte do que há alguns anos atrás. Muitas mulheres têm se envolvido não só com substâncias psicoativas que alteram o seu humor para conseguir sobreviver nos dias de hoje, mas mulheres que são dependentes de pessoas, mulheres que são dependentes de jogo, mulheres que são dependentes de sexo, mulheres que são dependentes da internet, né? Enfim, existem N dependências. A gente se foca muito no álcool e nas drogas, mas existem N dependências. E mulher é muito mais suscetível a elas do que os homens. Exatamente por usar mais a emoção do que a razão. Então vamos lá. Vocês sabem como é que é o tratamento para dependência química? Não, né?
Então, o tratamento para dependência química é assim, ele é baseado nas reuniões de terapia, lá no nosso caso, no Centro Terapêutico Power, de terapia racional emotiva, onde nós vamos recuperar valores, resgatar qualidades, mudar comportamentos, né? Então, isso quem faz é o terapeuta nas reuniões diárias que elas têm. Elas têm reuniões na parte da manhã, reuniões na parte da tarde. É tratado com o psiquiatra, que passa, né, uma vez por mês com elas lá e verifica como é que tá o humor, porque quando a gente interna uma pessoa dependente de álcool ou de drogas, a gente precisa estabilizar o humor dela. E o álcool, principalmente, tem uma questão muito forte de poder provocar convulsões com a sua retirada, dependendo do abuso dele, né? As drogas podem levar a surtos psicóticos que precisam ser tratados com medicação. Muitas vezes essas pessoas estão num estado de falta de sono, né? Ou de confusão mental muito grande por causa do uso das drogas ou do álcool, de negação, né? Então, tudo isso é tratado com o psiquiatra. E depois, o trabalho da psicóloga ou do psicólogo, onde a gente vai, uma vez por semana, tratar das emoções, tratar daquilo que ficou no passado e que não foi resolvido, daquilo que as levou ao uso ou à dependência de qualquer substância ou de qualquer coisa, né, ou pessoa. Nós temos muitas mulheres nesses 9, 10 anos de clínica com dependência química feminina. Muitas mulheres, a maioria delas, apresenta uma dependência de pessoas muito grande, né? Então isso precisa ser tratado. Então vejam, as mulheres que estão internadas lá, elas têm, além do tratamento médico, né, do tratamento de mudança de comportamento, do tratamento emocional, elas também têm a sua parte espiritual resgatada, que é muito importante, né? Elas têm que voltar a reconhecer a existência de um poder superior, seja da forma como eu entenda. Não se trata de religião, se trata de espiritual, do nosso espiritual, né? Como ele está, como eu lido com ele, o que eu pratico dele. Então, elas têm muita assistência, né? Embora lá, a gente sempre fala isso, né? No centro terapêutico a gente não tenha luxo, mas a gente tem um tratamento bem intenso. Além de tudo isso, elas têm as atividades físicas delas, né? Que elas têm que cuidar do corpo. Então, tudo isso conjugado leva a um bom resultado se a paciente conseguir se livrar do passado, se a paciente se render ao tratamento, né? Se, eu vou falar uma coisa muito importante e que é responsável por uma boa parte da recuperação delas, tá? Que é se a família adere ao programa e também faz mudanças na família. Aí vocês vão me dizer, mas não fui eu que fui usar droga, não fui eu que escolhi essa vida para mim, eu já tô cansada de tantos anos de drogadição, de tantas mágoas e tantos ressentimentos que eu guardo aí dentro. Não são 8 dias, são 8 anos, né, de drogadição. Não foi uma recaída, foram várias. Eu não esperava isso da minha filha quando é a minha primeira internação ou da minha mulher, né? Jamais imaginei que ela precisasse disso. E muitas vezes vocês, família, deixam de usar esse tempo de internação e de tratamento delas, né?
em que elas estão tendo todo esse auxílio que eu falei para vocês, vocês deixam de procurar auxílio para vocês. Alguns vão dizer, mas eu já participei de grupo tanto tempo e não adiantou nada. Mas eu não tenho dinheiro agora para pagar um psicólogo para mim. Mas eu ouço os vídeos do Amor Exigente, ou ouço os seus vídeos, ou acompanho alguns vídeos que eu acho interessante. Na minha igreja tem um programa para família. Ok, né? Mas o quanto disso você coloca em prática? Porque lá elas são cobradas diariamente de colocar em prática. Nas reuniões, nas consultas, nas terapias alternativas, como as atividades físicas, como a aula de pintura do Lima, que voltou esse ano, né? Que é uma grande terapia. Tem pessoas que acham caro, né? Porque esse serviço do Lima é à parte, mas é uma aula de 3 horas, né? Onde ele traz o material para elas vão pintar um quadro, vão expressar as emoções delas, vão conversar com ele naquele momento e ouvir também algumas coisas de uma pessoa leiga, entre aspas, mas uma pessoa que as compreende. Eu não estou dizendo que vocês, família, não compreendem, tá? É muito importante vocês prestarem atenção aqui agora. Eu não estou dizendo que vocês não compreendem, porque às vezes muitas famílias, por continuarem presas no passado, por continuarem presas à ansiedade e à vontade de querer ter seus entes queridos de volta, bem e saudáveis, e eu entendo isso, não ouvem o que precisam ouvir. Não colocam em prática o que precisam colocar em prática. Ou dizem assim, isso eu já tentei fazer com ela, eu já fiz isso com ela, não funcionou. Não funcionou por quê? Porque não houve perseverança. Lá, elas têm que perseverar. Aí vocês vão me perguntar, então, a responsabilidade das recaídas delas é nossa? Em alguma parte é. Porque a família, se não apresenta mudança nos seus comportamentos com a paciente, se não apresenta um certo grau de entendimento sobre o que é a dependência química ou sobre o que é qualquer tipo de dependência, se a família não resolve os seus próprios ressentimentos, não aprende neste momento a ter um tempo para vocês e olhar para dentro de vocês, e olhar para dentro da gente, pessoal, é uma coisa que dá muito medo, né? Enxergar aquelas coisas que a gente ainda guarda que são desnecessárias, enxergar aqueles comportamentos que eu tenho, que eu não preciso mais ter, enxergar a minha falta de conhecimento sobre o que está acontecendo na minha vida nesse momento, não lá no passado, nem lá no futuro, neste momento, no dia de hoje. O que é que está acontecendo comigo? Onde está a minha atenção? Quais as mudanças que eu estou fazendo para receber esse meu ente querido que está lá, passando por um tratamento, de volta em casa? Eu vou dar um exemplo bem básico para vocês. Quando a gente tem uma pessoa com uma doença grave, por exemplo, um câncer, né, já em estágio avançado, ou uma pessoa com Alzheimer, ou uma pessoa como eu agora, né? Eu tô aqui em casa, meu pé tá quebrado ainda, meu pé não tá quebrado, né? Eu rompi o tendão de Aquiles. Então eu tô imobilizada, né? Tenho algumas limitações. A gente não arruma, não organiza toda a casa, né? Não procura fazer aquelas mudanças necessárias para o bem-estar da pessoa, para a pessoa poder se sentir melhor, mais confortável, poder se locomover, como é no meu caso, né? Poder não se esforçar tanto, recuperar as energias.
A gente não faz isso? Então, com a dependência química, a mudança não precisa ser essa física, mas precisa ser interna, interior, tanto da paciente quanto dos seus entes queridos. Vocês, pessoal, precisam mudar. Muitas vezes a gente ouve assim, a gente fala uma coisa e aí a família vem e fala assim: ah, mas não foi isso que você falou. A pessoa está equivocada, a gente falou exatamente aquilo, mas a pessoa está tão ansiosa, está tão presa naquelas coisas do passado, está tão preocupada ou querendo resolver essa questão da maneira mais rápida possível, porque continua sofrendo. A escolha da continuidade do sofrimento é de vocês, viu, gente? Não é a paciente que continua, que faz vocês sofrerem, não, tá? Então, vocês não ouvem o que a gente fala. Ou, quando vocês ouvem um vídeo como esse que eu tô fazendo hoje, já falei isso várias vezes, eu vou falar de novo, eu vou falar quantas vezes forem necessárias, né? Vocês acham lindo, maravilhoso. Ah, que vídeo lindo, muito explicativo, né? Mas o que eu coloco em prática desse vídeo? De que me adianta eu ouvir do psiquiatra, do psicólogo, do terapeuta, todas as informações que eu recebo lá, né? Quando eu vou visitar meu ente querido, ou quando eu ligo para conversar com meu ente querido, e depois eu faço tudo ao contrário daquilo que eu ouvi, que eu concordei na hora que eu estava ouvindo do psicólogo, do terapeuta. De que adianta, né? Depois vocês vão lá e falam: ah, coitadinha, né? Coitadinha tá passando fome. Coitadinha tá tão magrinha. Coitadinha, né? Aquela pessoa tratou mal ela. Eu não coloquei minha filha para ser maltratada. Então, né? A sua filha lá, ela não é maltratada, ela não é mal cuidada, muito pelo contrário. Nós temos profissionais lá, né? Independente de qual a formação, independente se já teve algum contato com algum tipo de dependência ou não, mas que agora está bem e merece uma chance, assim como sua filha, assim como sua mulher, assim como sua mãe, né? Merece uma nova oportunidade de vida e vem conseguindo construir uma nova vida, e isso faz a gente ter uma gratidão muito, muito grande a Deus por nos ter dado essa oportunidade desse trabalho, né? Então a gente tem que pensar que lá elas têm todos esses profissionais, né? E quantas vezes vocês tentaram ajudar e não conseguiram? Sabe por que não conseguiram? Porque não foram atrás de se modificar. Sabe por que não conseguiram? Porque continuam com os ressentimentos guardados dentro de vocês. Sabe por que não conseguiram? Porque não mudaram a forma de ouvir. E muitas de vocês, famílias, sabem que às vezes 6 meses é pouco tempo para mudança de 8, 9, 10 anos que a gente vê lá, né? Para mudanças importantes. Porque isso exige esforço, exige apoio, exige conscientização, exige escuta, mas escuta, não essa escuta normal de todo dia que a gente tem, os ouvidos de ouvir que Jesus fala, né? Exige melhora na minha espiritualidade, exige um trabalho de equipe, nós, paciente e família. Não adianta dizer assim, mas eu crio, quando vocês falam isso, eu crio uma expectativa e quero acreditar que ela vai ficar bem. Então, no primeiro erro delas, ou no primeiro equívoco delas aí fora, que às vezes nem é o uso de droga, é o comportamento, vocês não sabem lidar com o comportamento delas. Porque vocês não sabem lidar com o comportamento de vocês e com a emoção de vocês. Isso precisa mudar.
Nós precisamos da ajuda de vocês, porque eu vou falar uma coisa que magoa muito a gente quando a gente ouve, né? Ou é insinuado que nós lá, né, contamos as pacientes como número. Elas não são número para nós, elas são vidas importantes e vidas que nós fazemos o possível para recuperar. Mas não depende só da gente. Se estivesse só nas nossas mãos, seria fácil, mas não depende só de nós. Depende de todo esse conjunto que eu falei para vocês. Deus acima de todos nós, né? A equipe profissional, a paciente e a família, cada um fazendo a sua parte. Então, gente, procurem pensar um pouco mais no que vocês mandam pra gente, né? No que a maioria de vocês são gratos. E eu sou mais grata ainda pela confiança que vocês depositam na gente, viu? Mas às vezes, em momentos críticos, em momentos que porque vocês não aprenderam a fazer mudanças em vocês descontam na gente uma raiva que é de vocês. E isso aqui é um desabafo meu, tá? Às vezes a gente ouve coisas absurdas, coisas que a gente não precisava ouvir, porque nós estamos fazendo a nossa parte. Mas e vocês? Até quando vocês vão continuar esperando que venha de fora aquilo que precisa vir de dentro? Até quando vocês vão cobrar delas que elas tenham responsabilidade com elas, se vocês colocam a responsabilidade de tudo com relação a elas fora de vocês? A gente tem uma parcela de responsabilidade nisso. E cabe a nós aceitar e poder fazer do tratamento um bom tratamento, ou não aceitar que nós precisamos mudar também e fazer desse tratamento só mais um tratamento. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona o tratamento e que nós, equipe da Power, temos também sentimentos, somos humanos. Eu sou psicóloga, mas eu sou um ser humano. Isaías é o proprietário, mas ele é um ser humano. Ele tem vidas lá para cuidar, né, para manter bem, e ele tem outras vidas que dependem do trabalho que realizam lá. Né? Outras famílias que ele tem que sustentar com o trabalho dele, né, com o que vocês pagam, né, pelo tratamento. Tem gente que reclama quando é cobrado alguma coisa, então, mas isso tudo na vida tem um custo, né? Tudo na vida tem um custo. E se vocês quiserem pesquisar, pesquisem, vocês vão ver que vocês lá não estão pagando nada perto do que vale a vida da filha de vocês, da mãe de vocês, da mulher de vocês. Obrigada, me desculpe pelo desabafo, mas ele foi necessário, porque nesses últimos tempos nós temos ouvido coisas muito tristes de algumas famílias. Poucas, mas temos, né? E eu gostaria muito que as outras famílias que nos são gratas, que confiam em nós, né? A vida dos seus entes queridos, nos confiam a vida deles para o tratamento. Eu gostaria de agradecer, mas gostaria de reforçar que vocês também, isso não isenta vocês de vocês se melhorarem mais ainda do que vocês estão se melhorando. Mais ainda, colocar mais esforço nisso. Mas eu tenho outros filhos, eu tenho outras coisas. Sei disso, eu também tenho, né? Mas sempre é tempo da gente fazer uma mudança interior na gente, da gente descobrir aquilo que a gente deixou para trás, daquilo que a gente não consegue se livrar, ou daquilo que a gente não deixa entrar na nossa vida, porque tem muita coisa guardada e não tem mais espaço para entrar.
tá bom? O vídeo já se estendeu demais, eu vou terminando por aqui. Espero poder ter ajudado. Até uma próxima. Um beijo para todos.